abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Capítulo 15. A terceira mensagem sobre a paixão de Cristo. Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim o texto: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou-lhe açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha encontrar corações receptíveis à Tua palavra, Senhor. Que ela vá e não volte vazia. É o meu desejo. Eu confio no poder do Teu Espírito. Então fale a Tua igreja e edifique a Tua igreja. Porque eu sei, ó Deus, que é pela palavra que nós ficamos de pé. Então abençoe essa igreja com esse sermão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos no último sermão que eles fizeram tudo à noite, às escondidas. Eles queriam provas para condenar Jesus. E sempre o texto de Marcos vai dizer que eles não tinham nada concreto contra Jesus. Nós sabemos que na teologia cristã, o nosso Senhor não é apenas um homem bom. Isso precisa ficar fixado na igreja. Ele não é apenas um homem decente. Ele simplesmente não tinha pecado algum. Nada, nenhum pecado, nenhuma cobiça, nunca, nenhuma inveja, desde criança até a sua vida adulta. Nunca falou mal de ninguém, nunca, nenhuma fofoca, nada. Limpo, perfeito, puro. Ele era além de um bom homem, ele era Deus encarnado. Por isso eles não tinham nenhuma acusação concreta contra Jesus.
e começaram a caluniar Jesus, calúnia após calúnia. Nós vemos ele sendo traído por Judas, abandonado por todos os seus discípulos e negado por um dos seus discípulos mais íntimos, chamado Pedro, que hoje é um gigante na fé, mas é um gigante que outrora caiu, estava caído, num pecado terrível, que é o pecado de negar o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor edificou Pedro, perdoou o pecado de Pedro. Aqui no capítulo 15, no versículo 1, o dia está amanhecendo, como diz o texto, de manhã bem cedo, ou seja, eles passaram a noite conspirando, já tinham ofendido o Senhor Jesus Cristo, queriam matá-lo e crucificá-lo. E de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. O sinédrio aqui é o conselho dos líderes poderosos de Israel. Isso é o sinédrio. Todos eles contra Jesus. Nós sabemos, examinando as escrituras sagradas, que até mesmo alguns fariseus criam nele, mas por não querer perder o posto de liderança, o posto do poder, se calavam. Mas aqui parece que todos realmente estavam juntos para destruí-lo. A continuação do texto. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Eles amarraram aquele que não ofereceu nenhuma resistência. Mas eles querem tratar Jesus como marginal. Eles querem tratar Jesus como um bandido, um criminoso, alguém cruel aqui. Então o ódio faz eles amarrarem Senhor Jesus Cristo e tratarem ele como um bandido, um criminoso. E levaram para o governador da Judéia, chamado Pilatos. Entregaram para este homem. E aí começa o diálogo de Jesus e esse homem chamado Pilatos. Acompanhe-me no versículo 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Repare, Jesus não nega. Ele joga para o ar a pergunta de Pilatos. Tu dizes, tu és o rei ou não é o rei do judeu? Você diz, é a sua palavra. Era a acusação que tinha contra ele. E ele era realmente o rei dos judeus. Ele não era somente o rei dos judeus, mas ele era o rei do mundo. O rei do universo. Essa pergunta, ela é um pouco simplista. Eu sei que ela tem algo gigantesco dentro dela. Mas Jesus é muito mais do que o Messias. Rei dos judeus significa Cristo, o Messias, o rei que haveria de vir. Da linhagem de Davi. Ele é muito, muito mais do que isso. João, no seu evangelho, apresenta ele como verbo. Aquele que era a palavra. João deixa bem claro, ele estava com Deus e era Deus. Não pode existir um cristão que não acredite na divindade de Cristo. Deixe isso para os testemunhas de Jeová, que são heréticos, estão no engano do diabo. Inclusive os judeus também, que não creem nisso. Jesus é além disso tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra, porque João diz que sem ele, nada do que foi feito existiria. Pilatos não sabe quem é que está diante dele. E Jesus joga no ar, tu dizes. Algumas outras versões, alguns outros textos, apontam Jesus dizendo, sim, sou, concordando com a afirmação. E aí nós vemos Paulo dizendo a Timóteo, olha, Jesus fez a boa confissão diante de Pilatos. Ele não nega quem ele é. Versículo 3. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Nesses textos que eu tenho pregado, nessa parte de Marcos,
Existe uma profecia antiga circulando a todo momento no texto, que ele seria entregue como uma ovelha muda. Ele tinha sabedoria para falar. Por várias vezes nos evangelhos, ele tirou a máscara dos fariseus. Ele era sábio, ele era bom de debate, ele era inteligente. Ele nunca perdeu uma disputa contra os fariseus. Ele tinha o que falar. Ele tinha como desmascarar esses homens, mas ele ficou quieto como uma ovelha. E por isso Pilatos fica impressionado, porque parece que Jesus está fazendo isso tudo propositalmente. Parece que realmente ele não quer falar, ele não quer se defender, parece que realmente ele está aceitando de bom grado a sua morte. E nós vemos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, o diálogo dele com o Pai. Acompanhe-me. No versículo 32 do capítulo 14. Para que vocês se lembrem desses textos tão lindos das Escrituras. Olha o que diz o versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai. A expressão Abba, Pai significa paizinho. É uma expressão de intimidade. É uma expressão que você nunca vai ver um muçulmano usar. Porque para o muçulmano, Deus não é pai. Ele é totalmente transcendente. Não tem essa relação de amor. Até mesmo um judeu dizer isso é algo muito difícil. E ele chama Deus aqui de paizinho, de papai. Parece uma linguagem infantil. Mas diante de Deus a gente precisa se comportar como criança mesmo. Totalmente dependente. Chamá-lo de papai, de pai. Como eu já disse em outros sermões, eu não gosto de chamar Deus de você, mas de papai. Eu estou autorizado por Ele. Eu não gosto que as pessoas cantem você, como eu disse em outros sermões. Eu não vou implicar, mas eu não gosto, é algo meu. Eu não gosto de, na oração, dizer: você, Deus, você é isso, você me ajude. Mas eu sei que papai eu estou autorizado e você também. Então Jesus disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ele entendeu e sabia que a vontade do Pai era que ele morresse pelos nossos pecados. Ele não poderia recuar, ele não poderia fulminar Pilatos, ele não poderia nem se defender, porque a defesa de Cristo seria muito boa, ao ponto de convencer todos, inclusive Pilatos, ao ponto de convencer Herodes, porque ele ficou mandado para Pilatos, depois para Herodes e voltou para Pilatos. E ficou calado e não se defendeu. Parecia de fato uma ovelha muda que está aceitando o dia da sua morte. E Pilatos fica impressionado com isso. Como pode um homem, sabendo que está sendo julgado, prestes a morrer, e não se defende? De novo, versículo 5. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Versículo 6. Por ocasião da festa da Páscoa, era costume dos judeus soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Nas Escrituras, dificilmente a gente vai achar que costume é esse, de onde ele vem. Alguns estudiosos negaram isso, dizendo que isso não existia, que isso foi uma invenção, provavelmente, de Marcos, do texto. Até que um outro se levantou para refutar e começou a mostrar que isso tudo existia naquela época.
na antiguidade. Esse costume era assim fixado em Israel e até mesmo em outras nações e outros povos davam esse indulto, sim. E eu penso, por que logo na Páscoa? A Páscoa é o dia da libertação do povo, de um povo escravo. Era um povo mau, mas era escravo no Egito. A libertação desse povo na Páscoa. Quando o anjo do Senhor passou além, que é o significado de Páscoa. Páscoa significa passar além. A ira de Deus passou sobre o povo de Deus. Eles foram libertos do Egito. Me parece que tem um pouquinho de fundamento isso, de soltar e libertar um prisioneiro justamente no dia da Páscoa. Mas se não for isso que eu estou dizendo a vocês, era simplesmente um costume e que se vingou, ou que na verdade vingou naquela época. Ou seja, um prisioneiro poderia ser solto. Versículo 7. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que havia cometido assassinato durante uma rebelião. Para que vocês entendam o último grito deles, crucifica-o, que ao mesmo tempo significa liberte Barrabás e solte Jesus. Para que alguns entendam por que libertar Barrabás. Nós temos aqui algo que grandes exegetas e estudiosos nos ensinam. Barrabás era um zelote. Quem eram os zelotes? Era uma das facções daquela época. Zelote vem de zelo. Aqueles que tinham zelo por Deus. Esses homens enfrentavam Roma para libertar Israel do jugo romano. Então, muito provavelmente, Barrabás, ele cometeu assassinato, ele se enfiou nessas rebeliões contra os romanos. Provavelmente, ele foi um dos que mataram e assassinaram esses homens nessa grande rebelião. Mas qual era o argumento dos zelotes? É por Deus, é por Jerusalém que nós somos rebeldes. É por isso que eles preferem Barrabás do que Jesus. Porque para alguns Jesus não fez nada além de curar e ser um profeta. Mas ajudou a nação em quê? Ajudou Jerusalém em quê? Nem César ele enfrentou. Pelo contrário, ele disse, qual é o rosto que está nessa moeda? Não é o de César? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não era um revolucionário. Jesus não ia contra César. Ele não ia montar uma rebelião, ele não era o zelote, ele era o filho de Deus. Ele não veio para libertar Israel do jugo romano, ele veio libertar os homens de algo muito pior do que Roma. E esse algo chama-se pecado original. Todos os homens nascem em pecado, todos. Essa ideia de que o homem nasce bom e vai se corrompendo é algo beira a idiotice. Nós temos evidências bíblicas e também pela experiência em observar que todos realmente nascem com o pecado. Uma vez um homem disse, repare, nós não precisamos ensinar uma criança a errar, mas nós precisamos ensiná-las a acertar. Porque o erro parece que está dentro delas. Cometem erro a todo momento, ainda bem que elas não têm a força de um homem, porque talvez esganariam uma outra criancinha da idade delas. Porque o pecado está lá. Nós nascemos em pecado. E o Senhor Jesus sabia disso. Ele nasceu sem pecado. Só Ele. Nem Maria nasceu sem pecado. Só Ele nasceu sem pecado. Ele é o único imaculado. Santo, puro, sem pecado. Então o povo ficou entre Barrabás e Jesus. Qual será a escolha do povo? Barrabás estava na prisão com os rebeldes, como diz o verso 7, o versículo 7, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Versículo 8, a multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer, ou seja, solte um preso. Aqui não são mais os líderes religiosos falando, é a multidão pedindo, faça o que é de costume. É a Páscoa, a tradição. Versículo 9. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Parece que Pilatos, ele quer soltar Jesus. Porque ele não viu em Jesus crime algum. O texto bíblico vai explicar o porquê Pilatos falou isso.
Olha a continuação do versículo 9. Perguntou Pilatos, ou seja, o início do versículo 9. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Versículo 10. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos sabia que era inveja dos líderes religiosos. Pilatos não gostava dos judeus. Ele não gostava dos líderes religiosos. Ele sabia que tudo era uma grande conspiração. E vamos dizer assim, a única ou a última esperança de Pilatos era a multidão gritar, crucifica Barrabás. Ele não queria matar Jesus, mas não é porque ele era bonzinho, como alguns estudiosos já disseram. Se vocês não sabem, saibam agora. Pilatos, para muitos cristãos da antiguidade, principalmente da Etiópia, os etíopes, Pilatos foi consagrado ou proclamado santo da igreja. Ele e a sua esposa. Porque eles entenderam que nesse texto aqui, Pilatos foi a favor de Jesus por um afeto. E logo depois confessou a ressurreição, creu. Então essas igrejas antigas, alguns dizem que até a igreja copta, chama ele de São Pilatos, ele e a esposa. Por que a esposa? Existe uma cena nos evangelhos que a esposa envia uma carta, fala para Pilatos, não mexa nesse homem, porque eu passei a noite toda angustiada e sonhando com ele. É por isso que a esposa dele também, para alguns, foi chamada de santa. Mas Pilatos não está fazendo isso por amor a Jesus. Ele precisa ter a ordem do lugar. Ele precisa manter a ordem, foi para isso que ele está ali. E ele queria de qualquer forma contrariar os judeus. Ele viu que isso era uma conspiração. Ele não amava Jesus, ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, ele não tratava Jesus como Deus, ele não adorou o Senhor Jesus Cristo, nada. Ele apenas não concordou com isso. E mais tarde eu vou mostrar para vocês os pecados de Herodes. De Pilatos. Falei Herodes, né? Para quem não sabe, a pessoa de Jesus Cristo sendo maltratada, mandada de um lado para o outro, fez com que Pilatos voltasse a falar com o rei Herodes. Porque Pilatos descobriu que Jesus era galileu. Então ele estava sob o poder de Herodes, que era o rei da Judéia. Eu acho que no início eu tinha dito que era Pilatos, né? Pilatos era o governador lá de Roma, enviado para tomar conta de Israel. Então ele via Jesus para a jurisdição do rei Herodes. E Herodes queria muito saber quem era Jesus. Ele não viu grande coisa. Ele viu um homem ali já surrado, cansado, que não se defendia. Os seus discípulos não estavam mais ali. Algo importante que eu tenho a dizer a vocês também. Muitos já se disseram rei dos judeus naquela época, ou até um pouco antes. Muitos falsos messias já tinham surgido e Roma aniquilou eles. Mas todos eles tinham seguidores. Alguns chegavam a ter exército para ir contra Roma. Mas Roma destruía todos eles. Aí me vem Jesus, aparece para Herodes. Os discípulos abandonaram. Um traiu. O outro fugiu. Ele está completamente sozinho. Que rebelde é esse? Nem se defender ele se defende. Aí a Bíblia fala que Herodes olhou para ele, desdenhou, zombou e mandou ele voltar para Pilatos. E a Bíblia fala, então a amizade de Pilatos e Herodes foi restaurada. Grifo meu. Eles voltaram a se falar por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então Pilatos, muito inteligente, sabia que isso foi tudo por inveja. Inveja demoníaca, satânica no coração dos líderes religiosos da época. Contra Jesus, odiavam a Jesus Cristo. Então ele disse, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Olha como ele está chamando o tempo todo. Alguns acreditam que ele usa essa linguagem para comover, para que o povo diga, não, o rei dos judeus não. Continuando, versículo 11. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Os chefes agora tomam o lugar da multidão. Eles não podem deixar a multidão pensar.
Eles têm que incitar a multidão contra Jesus. Eles têm que tomar a fala. Então eles começam a levantar a multidão contra Jesus Cristo, contrariando Pilatos, para que soltassem Barrabás. Versículo 12. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Versículo 13. Crucifica-o, gritaram eles. 14. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. E eu quero focar nisso aqui. É a paixão de Cristo. E o tema: que crime ele cometeu? Pilatos sabia disso. E eu sei disso também. Só que tem uma coisa que eu sei, e eu não estou sozinho nessa. Não estou dizendo que Barrabás foi salvo, mas de alguma forma, a libertação de um bandido, de um criminoso, que realmente merecia ser condenado, para Jesus tomar o posto dele, Barrabás se livrou de uma barra pesada, porque Jesus não ousou se defender. Ele entra no lugar de Barrabás. Ele assume os açoites que eram de Barrabás. Ele assume a cruz que era de Barrabás. E eu me pego pensando no texto que Pilatos disse: que crime ele cometeu? A minha resposta é: nem um crime. Porém, eu cometi muitos. Você que está me ouvindo e veio hoje aqui nesse culto, você não é santo. Você é pecador. E se você não está em Cristo, a ira de Deus está justamente sobre você. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os homens se tornaram inimigos de Deus. Inimigos. Multidões e multidões, miríades e milhões e trilhões de pecados no mundo. Deus está vendo tudo. Cada abuso, cada estupro, cada assassinato, homicídio de inocente, homem matando suas esposas, esposas envenenando os seus maridos, filhos matando os seus pais, déspotas no poder, dizimando uma população inteira. O que Hitler fez com os judeus, o que Lenin, Stalin, Mao Tse Tung fez com o mundo, por causa do comunismo, ideologia satânica. O que os homens estão fazendo com as criancinhas hoje, querendo sexualizá-las. Deus está vendo tudo. Basta você olhar para a humanidade e você chegará à seguinte conclusão: o homem é mau, sim. Eu sei que existem aqueles que não acreditam na Bíblia. Eles não querem acreditar na Bíblia. Eles não querem acreditar em Deus. Mas, irmãos, a Bíblia confirma aquilo que a gente já sabe no coração. Se a gente for honesto e olhar para a humanidade, até mesmo para dentro da nossa família, a gente vai ver um bando de pecador. Um bando de gente ruim, capaz de fazer qualquer tipo de atrocidade. É fácil perceber que a humanidade está debaixo de um grande juízo, irmãos. O problema é que alguns ouvem a doutrina do juízo, a doutrina do julgamento de Deus, e diz assim: mas que Deus carrasco. Ao invés de dizer isso, pense: mas que Deus justo. Porque os homens merecem o julgamento, os homens merecem ser condenados. Olha o que eles fizeram no mundo, olha o que nós fizemos. Nós olhamos e percebemos realmente que raça ruim nós somos. Que raça ruim. Como Hitler vai pagar por tudo que fez? Como Lenin vai pagar por tudo que fez? Se não há um juízo final,
Como homem que cometeu vários abusos contra as crianças e não foi pego, como ele vai pagar pelo que fez? E o nosso coração e os nossos olhos percebem, esse povo é mau. Se eles são maus, eles precisam ser julgados e condenados. Quando a gente vai para a Escritura, a Bíblia diz, os homens são maus. E bate. É a mesma ideia do sentido da vida. Como eu já ensinei para vocês aqui, todos nós queremos viver. Ninguém aqui quer morrer. A não ser aqueles que já perderam a vontade da vida. Ou que, na verdade, já nem vivem mais uma vida. Para eles, eles já estão na morte. Então, por isso que eles tiram a própria vida. Mas eu repito o que eu já falei milhares de vezes para vocês. Eu nunca vi uma pessoa plenamente feliz, alegre, satisfeita, se matar. Isso é vida. E Jesus prometeu uma vida em abundância. E aí eu tenho que ouvir piadinha de alguns dizendo, mas que coisa chata, viver para sempre. Eles não sabem o que é viver. Eles não sabem o que é uma vida em abundância, cheia de satisfação. Eles não sabem o que é isso. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, eu darei vida e vida em abundância a vocês. Aí alguns se levantam para dizer, isso é história da carochinha, isso é mentira. Vocês não sabem que a única coisa que nos espera é a morte e que não há nada do outro lado, não há ninguém. Espera aí. Eles vão dizer, a Bíblia é uma historinha boba. Consulte o seu coração também. Eu costumo dizer que a Bíblia completa aquilo que já está em nosso coração. Quando eu consulto o meu coração, e por ser humano como você, eu sei que você tem a mesma coisa, há um desejo no meu coração de não morrer. E outra coisa, há um desejo no meu coração de que você também não morra. De não perder quem eu amo. De não perder a companhia de quem eu gosto. E você é assim também. Tem um anseio colocado no seu coração pela eternidade, pela vida e pela vida em abundância. Seja honesto, avalie o seu coração, veja se não há um desejo de viver. Veja se você não puder fugir de uma bala perdida, se você não fugiria. Você não foge é porque não dá para vê-la. Mas se você tivesse um dom de vê-la em câmera lenta, você sairia da frente da bala. Se você realmente tivesse uma vida alegre. Aí a Bíblia fala que Deus prometeu que um dia Ele destruiria a morte e que nós viveríamos para sempre com o nosso Senhor. Para sempre. Onde nunca mais haverá choro, nem dor, nem morte, nem pecado. É ou não é a vida que você deseja? Nunca mais haverá um sepultamento. Nunca. Não haverá cemitério no estado eterno. Não haverá sepultamento. Eu nunca mais farei um sepultamento na minha vida lá. Agora perceba, é ou não é o desejo do seu coração? Procure em Buda, se ele satisfaz esse desejo. Não, ele vai te ensinar a ajudar os pobres, a meditação e tantas outras coisas que eu não vou falar aqui. Procure no Espiritismo, se há isso, não há. Procure em qualquer outro lugar. O islamismo vai falar disso, mas eu quero saber no islamismo como Deus vai perdoar pecado se Ele não punir o homem. E eu quero saber, como eu serei perdoado por Alá se eu não paguei o preço do meu pecado? Se não houve um crucificado que bebeu a ira de Deus em meu lugar, se eu mereci o inferno? Como? Impossível, Deus não pode simplesmente perdoar. Ou nem te aceitar pelas suas obras. As suas obras são más. Alá quer obra. Impossível. Você só encontra essa resposta no Evangelho. Porque é no Evangelho que Jesus assume o seu pecado. Nele não há crime algum, mas em mim há, em você também. Foi por isso que ele ficou calado. Porque foi por você e por mim. Quando eu medito nesse texto, eu medito nessa fala, eu fico pensando, há esperança para a gente.
Porque aquele que é conhecido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em meu lugar, bebeu o cálice da ira de Deus em meu lugar. Então, no dia do juízo, eu não estarei olhando para um carrasco, eu estarei olhando para o meu Senhor, que deu a vida por mim e jamais vai me condenar. E está chegando esse dia. Esse dia está chegando. Breve chegará. Se você acha que vai demorar 200 anos, eu tenho uma outra notícia. Você pode morrer amanhã. E pode chegar para você. Mas perceba o amor, a paixão de Jesus Cristo. Ele não precisava fazer isso por nós. Foi simplesmente por amor. Eu queria ler uma parte de um texto muito famoso na história da igreja, que é o Credo, que inclusive o próprio nome de Pilatos está nele. O homem que faz a pergunta, mas que crime ele tem? Olha o início do Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É ou não é uma declaração forte da nossa fé? É. Agora olha os pecados de Pilatos. Para aquele que acabou de fazer essa pergunta, que crime ele cometeu? Olha o que a multidão responde. Ainda no versículo 14, parte B. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Repara, não tem argumento. É a voz da multidão. Ele quer saber qual é o crime. E a multidão diz, crucifica-o, crucifica-o. Não tem uma resposta. É o peso da multidão. É o peso da voz do povo. E nesse caso aqui, não sei se a voz do povo era a voz de Deus. É um pecado contra o Filho. 15. Olha os erros de Pilatos. E por isso que Pilatos não é santo. Olha o erro dele. Versículo 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Não importa o peso de quem quer que seja. Não importa quem é que está falando, quem é que está pedindo, o certo é o certo. Ainda que ele morresse na mão de César, ainda que Roma matasse Pilatos, ele deveria ficar firme com a consciência dele. Quando os católicos estavam interrogando Lutero e pedindo para Lutero voltar atrás em tudo que havia ensinado, escrito e pregado, Lutero pensou. Ele poderia muito bem voltar atrás. Tinha condenação ainda de poder ser queimado pela igreja da época. Mas ele disse, eu não vou contra a minha consciência. A minha consciência está cativa à palavra do Senhor. E ele não arredou o pé de nada que pregou. Pilatos sabia que ele era inocente. Mas o texto é bem claro no versículo 15. Desejando agradar a multidão. Olha o que esse desejo fez. Pilatos soltou Barrabás, um crime. Trocou Jesus por Barrabás. E ainda mais, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Não chame de santo um homem que entregou o nosso Senhor para a cruz. Nós sabemos que no texto passado em que eu preguei, o sumo sacerdote ali é citado 8 vezes. Nesse texto, Pilatos também é citado 8 vezes.
Olha a ironia do texto. Primeiro, o sumo sacerdote Caifás. Ele, de antemão, para ele, na mente dele, Jesus era culpado. Ele só queria um pretexto para matar Jesus. Agora Herodes, que roubou a cena e é citado também 8 vezes, sabe que Jesus é inocente e só queria uma brecha para livrá-lo. Mas Caifás entrega Jesus a Pilatos e Pilatos entrega Jesus para a cruz. Não há santo nessa história, só um. Repara que na obra de Jesus Cristo, ele fica, e eu repito o que eu já falei, completamente sozinho. Marcos quer mostrar que a obra da graça e da ressurreição é somente de Cristo. Todos sumiram de cena agora. O nosso Senhor está indo para a cruz, morrer por nós. Olha o relato que está no Evangelho de João, no capítulo 14, aqui eu já estou, 19, aqui eu já estou terminando. Olha como fica um pouco mais claro no Evangelho de João. Nós vamos ler o 19, mas primeiro é 18, versículo 39. 18, 39. Diz assim: contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Olha como fica claro a posição da multidão. Versículo 40. Eles em resposta gritaram: não, ele não. Nada a ver com nenhum político aí que está aí, nada a ver. Ele não aqui contra Jesus. Aí que é pecado. Aqui é pecado. Eles em resposta gritaram: não, ele não. Perceba, estava Barrabás e Jesus. Vocês querem que eu solte Jesus? Não, ele não. João, capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, pelo contrário, depois pede perdão da multidão. Ele não destrói a multidão. Eu imagino o olhar dele triste, caído, mas ele sabe que todos nós somos sim pecadores. Jesus está morrendo por todos eles. Olha o final do texto. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. E batiam-lhe no rosto. É necessário muito amor. É por isso que eu coloquei o nome dessa série de mensagens de A Paixão de Cristo, como naquele filme do Mel Gibson. Não troque Jesus por nada. O que ele fez por você, ninguém faz. Lembre-se que ele é o Senhor da glória. Ele se humilhou, veio como homem, cumpriu toda a lei, completamente justo, para que naquela cruz a justiça dele caísse sobre nós e os nossos pecados caíssem sobre ele. Como está escrito: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pecador, eu tenho uma notícia a você. Como um homem de Deus, um grande homem de Deus na história já disse: eu sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Se ele fez isso por nós enquanto éramos pecadores, quanto mais agora, lavados e remidos por ele. Nós temos um intercessor. Você acha que ele vai perder a gente depois de tudo que ele fez? Você acha que ele está brincando nos céus? Ele está intercedendo pela sua vida, porque foi por você que ele derramou o sangue dele naquela cruz. Algumas pessoas, e aqui eu termino o meu sermão,
dizem assim: mas por que fulano vai para o inferno? Ele é bom, ele não faz nada de ruim, ele não faz nada de mal, ele apenas não quer Cristo. Como é? Ele apenas não quer quem? É uma das maiores amostras de crueldade. É alguém ver tudo o que Cristo fez, quem Ele é, e dizer: eu não quero você. Só faltou dizer: eu quero é Barrabás. Eu não quero você. Esse homem pode ser um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, mas se ele diz não para Cristo, ele é cruel e quer permanecer em seus pecados. Não se dá tapa na cara de quem faz carinho em você. Não se nega o Senhor que deu a vida por nós. Não é apenas falta Cristo para ele. Cristo é tudo para esse homem. Eu quero falar para você que está se perdendo, que está pensando em ir embora. Você vai servir a quem depois que abandonar a Cristo? Só tem uma opção: o diabo. E não precisa ser satanista para servi-lo. Basta negar a Deus e você estará do lado daquele que está na grande rebelião. O pai dos fariseus daquela época, Satanás. Não troque Jesus por nada. Vá a Ele. Se você pecou, vá a Ele. Se Ele teve amor suficiente para morrer por você, Ele tem amor suficiente para dizer: sim, eu perdoo você. Ele não vai jogar você fora. Creia nele. Entregue a sua vida para Ele hoje. Você que está disperso e diz assim: pastor, eu sou meio cristão. Isso não existe. Jesus não tomou a ira pela metade, foi por inteira. Seja de verdade, irmãos. Confie em Cristo. Ele ama você. Vamos orar.